Uma pequena conversa pode afastar pensamentos negativos e até transformar vidas. Preste atenção ao seu redor. Perceba se tem alguém desanimado, solitário ou angustiado. Pode ser um familiar, um colega ou mesmo uma pessoa que você cruzou na rua e sentiu que estava precisando conversar. Se aproxime. Um olhar acolhedor e um sorriso cheio de empatia podem fazer a diferença. Então, vamos conversar? Por isso, muito obrigado ao pessoal do CVV, parabéns pelo trabalho. E quando você quiser e precisar conversar com alguém que não seja um amigo seu, que não seja sua mãe, que não seja seu pai, que não seja seu padre, que não seja seu pastor, seu professor da universidade, porque às vezes é isso, às vezes você tem uma confiança com uma pessoa e ela não é a melhor pessoa para você conversar na hora que você está com aflito, entendeu? Ela procurou ajuda. Ela procurou ajuda, ela estava super melhor, foi uma depressão. Ela estava super melhor. Ou seja, ela queria sair disso. Não queria. É? Então. Queria. Aí o que aconteceu? Mas assim, ela melhorou, mas eu estava desconfiada. E o que eu fiz? Botei enfermagem em casa, 24 horas. E era uma pessoa que tinha uma condição social muito, muito boa. Então tinha na casa o chofer, tinha a cozinheira, tinha a enfermeira. Eu me lembro que teve um dia, e eu ia lá todos os dias almoçar, no auge da depressão. Teve um dia que eu não pude ir, porque eu tive que atender um outro paciente. Nesse dia, eu liguei e falei, olha, avisa que hoje eu não vou poder. Tá. Mas ela tá super bem, doutora, fica tranquila. Olha, ela foi ao salão, fez a mão, cortou o cabelo. Rotina normal. Tá? Ok. Eu falei, não deixe nunca ela sozinha. O que ela fez? Ela deu um jeito. Ah, Bia não vem? Ah, tá. Fulano, vai lá em Botafogo, compra um negócio lá pra mim, o chofer. O chofer foi. Fulana, vai no supermercado que hoje eu vou querer fazer aquela saladinha que eu gosto, tá. Ficou ela, a enfermeira. Aí ela falou, tô com vontade de... Ela morava no cobertor, com vontade de tomar um sol. Tá. A enfermeira, tá bom, tá. Falou pra enfermeira, entra, enfermeira. Não, vou ficar aqui, tá. Ela puxou a enfermeira, jogou a enfermeira na piscina e se jogou. Nossa. Então, assim, esse foi o mais inexplicável da minha vida. Assim, e eu tenho essa carta até hoje. Tinha um monte de obstáculos. Exatamente. E ela foi vencendo um obstáculo atrás. Todos. É. Que se a pessoa pudesse ter 5 segundos para alguém falar, não faz... Teve não, a história teve aqui... 2 dias. Não, a história aqui do... Bom, conta é a história... bem complexo. Eu vou contar porque tem aquele que é instinto. Não, teve uma história aqui... Você ainda não trabalhava aqui ainda, Lene. Do Gaulês, que ele estava pronto para pular do prédio e tocou interfone. E era a ex-namorada dele que arrebentou com a vida dele. E a mulher que arrebentou com a vida dele foi a que salvou ele, que ele se ligou. Ela falou, o que você tá fazendo? Foi lá e cuidou dele. Olha que doideira. Esse é o impulso. Esse é o impulsivo. Se não tivesse tocado o interfone, ele teria feito. Por isso que o CVV é fantástico. Que é, tô me sentindo mal, não sei o que fazer. E aí o que acontece? Com a quantidade de pessoas que ligam pro CVV, o Centro de Valorização da Vida, o que o cara faz? Ele fica ouvindo. Não, pera um instantinho, não vai agora não. Fala comigo. Só de tirar aquele ímpeto já... Consegue. O número de suicídio que o CVV evita é inacreditável. A gente viveu isso, eu como comediante, ano passado, que foi a... Já tô confundindo. 2020 foi o brabo, né? Foi. Da pandemia. Perdemos 3 comediantes com suicídio. E um amigo meu tava muito mal e ele falou pra mim... Eu toda hora falando com ele, falando pelo telefone, e eu via que aquilo ajudava e tal. As pessoas, às vezes, precisam realmente só falar com alguém. Exatamente. Porque o impulso, não raciocina. Exatamente. O que é isso, né? A gente ainda tem que estudar muito, porque, assim, existe aquele pane que é segundos que se alguém consegue parar, parece que reconecta. Tá. Né? Agora, existe é mais raro, né? Que aquilo é planejado com detalhes. Mas nada fará. Ela avaliou, fez um raciocínio... Fez um documento. Mas então, ela raciocinou e achou e chegou a uma conclusão racional que queria tirar a vida? Acho que sim. Não tenho como responder. E não tem remédio que não é uma... Estava sendo medicada, tanto que ela melhorou muito. Então. Entendeu? Então, assim, ainda é um fenômeno que é tão contrário à vida... que a gente vai ter que estudar muito. Exato. Mas a gente não pode falar nem a palavra.
Entendeu? Não E- pode escrever a palavra. E é engraçado que não tá relacionado com dinheiro, Não, com aparência, não. com sucesso. Até parece Não. que é o Ao contrário. contrário. Quanto maior sucesso e maior riqueza, mais propensa parece que a pessoa tá. A gente tá vendo grandes youtubers aí falando desse programa. Francamente. Felipe Neto, o Whindersson falou isso. Porque parece que ele vira vítima do próprio sucesso e do próprio... Aí a gente tá falando de ansiedade, a gente tá falando de medo, A o que gente que está é? falando de compulsão. Compulsão? É. Porque, olha só, foi feito um estudo, isso eu falo no meu livro Mentes Consumistas, que eu falo sobre consumo. Mas a compulsão é igual para qualquer coisa, ou para droga, ou para sucesso, ou O que para... que é a compulsão? A compulsão é quando você busca uma coisa e você tem prazer naquilo e depois você não consegue parar. Chocolate, por exemplo. Eu tenho compulsão por comer chocolate. É uma compulsão que... Depende, se você come uns 10 quilos de chocolate por dia, Não, mas Então eu como não o é que tiver. tá, mas E você saio de não madrugada para ir atrás. tá perto. O que? É droga, sexo... Compulsão é aquilo que eu não que me domina. que te Ah, domina. então, então não é compulsão. Tá bom, entendi. E que Entendi, você entendi. tem, se você não tiver, você Entendi, entra em abstinência. Entendi. Não é. Né? É Entendeu? só um... não é um vício. Não é um vício. É um gosto e que você se deixa levar um pouco mais. Entendeu? Então a compulsão é alguma coisa que ela é muito forte. É muito e eu não forte. consigo controlar. É muito forte. Assim, para controlar. E por que grandes celebridades têm compulsão? Várias. Porque assim, o que acontece? Teve um estudo que colocou o seguinte: em relação ao dinheiro, vamos em relação ao Tá. dinheiro, que as pessoas, até um certo momento, quanto mais dinheiro você tem, mais sensação de felicidade você tem. O que é esse momento? É o momento em que você passa a ter condições de ter uma vida digna. Tá. Você tem dinheiro. Eu não tinha nada. Exatamente. Você passa a ter carro, dinheiro, um carro, uma casa. casa, Posso jantar onde saúde. eu quiser. Saúde. Tá. Isso, todos os estudos mostraram que é realmente necessário um X de dinheiro que te dê um X de conforto para que você tenha uma maior sensação de felicidade. Tá. Agora, se esse X aumenta indefinidamente... De uma maneira absurda. Absurda, que você perde a noção do que você pode ter... O prazer não é proporcional ao quanto ele aumenta. Você fica viciado em querer aumentar mais, porque você começa a ter medo de não ter mais aquele dinheiro. Quanto mais você ganha, mais você teme não voltar a não ter. Mesmo que você faça o cálculo e fale assim, eu tenho dinheiro aqui para viver 10 anos. Se eu parar de trabalhar, no caso dessas... O Felipe Neto, por exemplo. Se ele parar de trabalhar, ele tem dinheiro para, sei lá, o filho dele pode viver tranquilo. O neto. O neto. Ele não Felipe Neto, né? Ele não... Mesmo que ele saiba disso, ele não consegue parar de pensar em ganhar mais, é isso? Sim. O que acontece? Essa pesquisa, é inglesa, essa pesquisa coloca aqui o seguinte: o dinheiro te leva até... Ele é muito bom, até a hora que você consegue falar, caramba, olha, eu tenho uma casa, meu filho tem saúde, eu tenho saúde, eu posso fazer uma viagem. Entendi. Ao homem mediano. Entendi. Tá? Quando isso ultrapassa e você perde a noção e que você pode ter o que você quiser, Começa a hora que você... dinheiro e você perde controle total. O teu cérebro começa a fazer um movimento ao contrário, do tipo assim, é tanta opção que você não tem mais como escolher tudo. Você pode tudo. Você pode pegar um jato e jantar em Nova York. Sim. Você pode gostar de uma mulher e ligar, mandar trazê-la da Rússia. Então, mas não me parece, posso estar enganado, que nos dois casos que eu citei, tanto o Felipe Neto quanto o Whindersson, que é essa quantidade de dinheiro que traz a infelicidade para ele. Sim, não porque abre... Não, tem duas coisas no caso dele. Porque a dependência de aprovação, porque você vê o Felipe Neto, mesmo deprimido, ele não conseguiu deixar de ficar falando com o público. Ele falou assim, teve um dia que eu falei, esse menino realmente tá mal. O que ele fez? Veio um aviso, se eu não me engano, nas redes, tipo assim, ele vai ficar... Exatamente, não, fechando não. Vai ficar um tempo se cuidando, vai se cuidar. Lembro. No dia seguinte ele estava. A compulsão por aceitação pública. Então não é o dinheiro. O dinheiro dá o primeiro passo, que é tipo, quando você pode tudo, o cérebro não lida com milhões de opções.
Isso Entendeu? é uma coisa absurda. Quando você tem pouca grana e você fala, nossa, eu queria muito esse chocolate. É isso aqui. Você sabe o que você quer. Quando Agora, você tem pode, toda a possibilidade do mundo, você não sabe o que quer. você deixa o cérebro É que nem absolutamente... essa máquina aí de fliperama que tem aí, tem tanto jogo. Quando a gente tinha um cartucho só do Space Invaders, você ficava jogando aquilo meses. Agora tem um aparelho aí que você tem todos os jogos de todos. Você fica lá meia hora, você não sabe. Ou tá no Netflix, você não sabe o que escolher pra assistir. Exatamente. Nossa. Nós somos seres que nem aquela história que fala assim, o cérebro faz 10 coisas ao mesmo tempo, fulano é politarefa, não sei, nada. Não é, né? Faz uma bem, faz 10 meia boca. Nossa, faz muito sentido isso. Então, assim, o excesso de escolha dá pane no cérebro. E essa pressão... E isso leva a uma sensação de ao contrário. Aí, o que acontece? Se eu tenho todas as possibilidades do mundo e sou obrigado a escolher e não consigo escolher, eu entro numa compulsão de achar o que novamente vai me dar prazer. O cartucho do primeiro joguinho que você teve. Vai tentar buscar lá no passado alguma coisa que te dava prazer. Aí você vai buscando, esse prazer não volta, porque você Qual já era pode o primeiro tudo. amor que eu tive, qual foi E aí você não consegue, aí vem o vazio. Então, Nesse vazio, mas no a caso pessoa do deprime. Whindersson, principalmente me parece que é essa pressão que as pessoas colocam nele de ele fazer sucesso e continuar sempre em alta. No mesmo nível. No mesmo nível, que é impossível, Não, né? eu acho a história do Whindersson deslumbrante. Eu também acho. Deslumbrante. E um garoto bom que teve veio uma de uma carreira realidade, meteórica. que veio de uma cidadezinha que, cara, oportunidade zero ali. Uma em zero. 1 milhão ele... Uma em 1 milhão. O cara bota 33 mil pessoas num campo de futebol. É surreal. Agora, se o cérebro dele se viciar, que vai ter que manter aquilo o tempo Ou todo... Ou sempre aumentar, vai dar um buff. Vai dar um vazio. Entendi. Como se aquilo fosse a validação dele. E sabe que a gente conversa... Eu conheço o Whindersson há muito Não tempo. conheço. Eu conheço há muito tempo. Ele falava o que ele ia ser desde o começo. Ele fala, eu vou ser grande, eu vou encher... Ele já é, mas agora o problema é não deixar... Pra onde? Pra onde agora? Exatamente. Entendeu? Porque, por exemplo, se você pode viajar o mundo inteiro, aí você vai pra onde? Porque é tanta possibilidade, você vai fazer o quê? Aí tem uma coisa que tem uma solidão avassaladora do sucesso. Porque você não acredita mais que as pessoas gostam de você. Exato. Obrigado por ficar até aqui. Inscreva-se no Estilizado e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se encontra no próximo vídeo.